Oi, gente, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre eletroestática. E o que a gente vê em eletroestática? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de carga elétrica e como que a gente faz os processos de eletrização, certo? Vamos lá. Então, em eletroestática, a gente está estudando cargas elétricas paradas, certo? Por quê? Porque estática aí lembra o sentido de coisas paradas, né? Então, a gente está vendo cargas elétricas paradas. Quando que a gente vê ela se movendo? Quando a gente vê eletrodinâmica, né? Que a gente tem corrente elétrica. E aí a gente tem cargas em movimento. Bom, mas o que são as cargas elétricas, né? As cargas elétricas, elas são propriedades intrínsecas aí das nossas partículas fundamentais, que são os elétrons e os prótons. O que seriam essas partículas fundamentais? Quando a gente pega lá um grãozinho de areia e a gente começa a dividir ele em muitas partes, até a gente querer chegar na menor parte possível. A gente chega, por exemplo, num átomo, mas o átomo ele ainda é subdividido em elétrons, prótons e nêutrons, certo? Mas os nêutrons, eles são aí neutros, certo? Então, eles não vão ter carga elétrica. Por isso, a gente vai falar sobre os elétrons e os prótons. E os elétrons e os prótons, eles têm uma característica muito legal, que eles têm cargas fixas, certo? A carga do próton, ela vale mais 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, certo? Coulomb é a unidade de medida de carga elétrica. E o elétron, ele vale o mesmo valor, né, em módulo, só que com um sinal negativo. Então, ele vale menos 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. E a gente sabe aí, então, que toda matéria ela vai ser constituída por prótons e elétrons. E aí a gente pode calcular a carga elétrica de objetos a partir disso, porque a gente tem uma quantidade de prótons e uma quantidade de elétrons, certo? E quando a gente fala de corpos eletrizados, em geral, a gente está falando sobre condutores, certo? Que seriam condutores, metais e coisas desse tipo, certo? Quando a gente fala deles estarem eletrizados, a gente fala que as cargas elétricas estão onde, né? Quando a gente fala isso, as cargas elétricas elas estão ali na superfície, certo? Então, com as cargas na superfície, a gente tem uma distribuição uniforme, ou seja, a carga vai estar espalhadinha ali, toda bonitinha, da mesma forma no nosso condutor inteiro, certo? Então, quando a gente tem algum tipo de movimentação nessas cargas, por exemplo, um processo de eletrização, a gente está falando das cargas superficiais, tá bom? E aí, esses corpos eletrizados, a gente tem três opções. A gente tem corpos neutros, que então eles têm o mesmo número de cargas positivas e negativas, porque lembrando lá que o nosso próton, ele tem uma carga de mais 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, e o elétron tem o mesmo valor, só que negativo. Se a gente soma os dois, a gente vai ficar com zero, né? E zero, então, é um corpo neutro. Quando a gente tem um corpo carregado negativamente, quer dizer que a gente tem um número maior de elétrons. Então, a gente tem sobra de elétrons, certo? E quando a gente tem um corpo carregado positivamente, quer dizer que a gente tem falta de elétrons. Agora ficou um pouco confuso, né? Por que a gente não tem sobra de prótons? Imagina lá que a gente tem um sólido, certo? A gente tem um bloquinho de metal. Esse bloquinho, a gente não consegue mudar a posição dos nossos átomos, porque a gente tem ali um sólido, as coisas estão paradinhas. Os prótons, eles ficam no núcleo do nosso átomo. E as coisas que estão no núcleo não podem ficar se movendo. Então, quem se move são os elétrons. Logo, se a gente tem um corpo carregado negativamente, quer dizer que a gente tem mais elétrons. E se a gente tem um corpo carregado positivamente, quer dizer que a gente tem menos elétrons, certo? Então, a gente fala que a gente tem falta de cargas negativas, certo? Beleza. Entendendo isso, a gente pode calcular a carga de um corpo, certo? Que ela pode ser calculada a partir dessa equação aqui. O Q aqui vai ser a nossa quantidade de carga. O N é o número da nossa carga elétrica aí. Então, pode ser mais ou menos, porque a gente pode estar contando prótons ou elétrons. O número deles, assim, por exemplo, eu posso ter 3 elétrons, certo? Vezes o valor da carga elementar, que vale 1,6 vezes 10 a menos 19. E aí você vai falar para mim se vai ser positivo ou negativo, dependendo da situação ali do nosso corpinho. Ele tem, por exemplo, 3 prótons e 4 elétrons. Então, você vai fazer a soma, certo? Desses valores para encontrar
a carga final, certo? Se ele tem 3 prótons e 4 elétrons, quer dizer que ele vai ter um elétron sobrando, certo? E a gente vai ter uma carga de menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Beleza? Agora a gente pode falar de algum conceito que ele é muito famoso, né? Que é a atração e repulsão. Já existe até o ditado falando que os opostos se atraem, mas se a gente tiver um corpo neutro, o que vai acontecer? Porque a gente já conhece tanto esse ditado que a gente já decorou, né? Que uma carga negativa com uma carga positiva, elas vão se atrair. E cargas de sinais iguais vão se repelir. Então, positivo com positivo repele, negativo com negativo repele, mas o negativo com o positivo vai ser atraído. Mas e se a gente tiver um corpo neutro? O que acontece? Se eu aproximar qualquer carga de um corpo neutro, esse corpo vai ser atraído, certo? Isso é uma dica de ouro aí para vocês, que se aparecer uma pergunta desse tipo, vocês precisam saber responder, beleza? Bom, falando aí dos processos de eletrização, então, a gente tem 3 processos: atrito, contato e indução. Então, vamos falar cada um deles separadamente. O processo de eletrização por atrito vai ter sempre a transferência de elétrons de um corpo para o outro. Mas se eu estou passando de um corpo para o outro, quer dizer que eu estou passando o mesmo número que eu perdi, você ganhou, por exemplo. Vamos falar isso de um jeito mais fácil. Dinheiro. Se eu pegar e te der R$2, eu tenho menos R$2 e você tem mais R$2, certo? Então, as nossas cargas sempre vão ser aí valores iguais, só que com valores trocados, certo? O sinal trocado. Então, se, por exemplo, o nosso corpo 1, ele tinha 4 coulombs e o nosso corpo 2 não tinha nada, e aí depois eu venho, atrito, e aí eu arranco elétrons do meu corpo 1 e passo para o meu corpo 2, vamos dizer que eu fiquei com menos 2 aqui e mais 2 aqui. Então, o mesmo valor que eu perco, né? Você ganha. É o negócio do dinheiro, certo? Se eu perdi 2, você ganhou 2. Sempre vai ser o mesmo valor em módulo. Mas o que está rolando? Por que eu consigo fazer isso por atrito? Aí no nosso GIFzinho, a gente tem uma pessoa esfregando uma flanela, né, em uma régua e aproximando essa régua de papeizinhos. Quando ela atrita a régua com essa flanela, acontece que você arranca elétrons de um dos materiais e esses elétrons arrancados fazem com que você tenha um outro corpo que recebe esses elétrons, certo? Então, você tem falta em um dos corpos e o outro recebeu os elétrons e ficaram carregados com sinais diferentes. E aí você aproxima isso de outro corpo que provavelmente está neutro ali, e esse corpo vai ser atraído porque você tem corpos eletrizados, certo? Então, aqui vamos ler aqui o que eu tinha escrito antes. Sempre haverá transferência de elétrons. Um corpo cede e o outro recebe os mesmos elétrons. Ou seja, a gente vai estar carregado com o mesmo módulo, mais cargas de sinais opostos, certo? Então, eletrização por atrito é bem fácil. Se eu perdi 2, você ganhou 2. Se eu perdi 4, você ganhou 4. Sempre assim. Agora, existe um processo de eletrização que ele é por contato. Como que funciona? Imagina que você tem corpos carregados e aí você vai lá e encosta um corpo no outro. O que vai acontecer? Você vai compartilhar as cargas elétricas que você tem ali. Então, você tem um corpo A, aqui que a gente pode falar que ele está carregado com menos 6, certo? Que ele está com 6 barrinhas negativas em volta dele. E a gente tem um corpo B ali que está neutro. Depois que a gente faz a gente encosta eles, a gente vai dividir igualmente as coisas. Então, percebe que no fim, depois do contato, a gente tem que o corpo A tem 3 carguinhas negativas e o B também tem 3. Então, quando os corpos eles têm o mesmo tamanho, a gente encosta e separa e divide por igual. Então, a carga final de cada um dos corpos vai ser a soma dos 2 valores dividido por 2. É como se a gente estivesse tirando a média, certo? Então, aqui a gente tinha 6 no começo e o B não tinha nada. Então, 6 mais 0, a gente vai ter 6. E no fim, a gente tem 3 em cada um deles. Certo?
Mas aqui eu falei que é quando a gente tem corpos do mesmo tamanho. E quando os corpos não são do mesmo tamanho? O que acontece? Quando os corpos não são do mesmo tamanho, a gente precisa pensar que a superfície dele é diferente, certo? Então a gente vai ter uma quantidade de carga diferente sendo distribuída para eles, tá? Então, antes aqui, a gente tem várias carguinhas, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cargas. Beleza. E esse corpo aqui, ele tá neutro, só que ele é menor, certo? Então, lembra que eu falei que as cargas elétricas se distribuem uniformemente sobre as superfícies? Bom, ele vai considerar que quando a gente está com os corpos coladinhos, é tudo um corpo só. Então, a gente vai ter as cargas distribuídas para todo mundo. Só que a superfície do pequenininho é menor, né? Então, a gente vai ter menos carga ali. E aí, é exatamente essa a ideia. Quanto maior o seu corpo, mais carga ele vai ter. Então, a gente tem uma proporção aí que a gente pode fazer para a gente chegar no valor associado ao tamanho do nosso corpo, certo? Então, se a gente tem aí essa relação que a gente pode escrever, que a carga final de um corpo sobre o raio do nosso corpo, que normalmente são esferas, vai ser igual à carga final do nosso corpinho B, né, sobre o raio do nosso corpo B. E a gente vai sempre ter que a soma das cargas se conserva. Como assim? A carga inicial, o Q inicial, tem que ser igual ao nosso Q final, certo? E quem é a carga inicial e a carga final? É a soma de todo mundo, certo? Então, se no começo a gente tem 8, no fim a gente tem que ter 8. Só que a gente tem que ter isso mais bem dividido. Aí, no fim dessa aula, a gente vai fazer um exercício só para vocês entenderem melhor isso. Calma aí. O último processo de eletrização é o processo de indução. Esse processo ele é um tanto complexo quando você tenta entender o que está rolando. Então, vamos pensar assim. A gente tem um objeto que ele está carregado eletricamente com cargas negativas, igual está mostrando nesse GIF aí. Bom, a gente aproxima esse corpo carregado negativamente de um corpo neutro, certo? E o que acontece? A gente sabe que as cargas negativas com negativas vão se repelir, certo? Então, quando você aproxima o bastão aqui, percebe que as cargas negativas ficam do outro lado. Ah, e as cargas positivas são atraídas, certo? Porque positivo com negativo se atrai, os opostos se atraem. E aí, quando a gente percebe que essa situação está montada, a gente pode fazer o quê? A gente pode aterrar um lado. O que é aterrar um lado? Tá vendo que a pessoa põe o dedinho aí no aro? Enquanto a gente está com o nosso bastão negativo atraído, atraindo as cargas positivas, o que vai acontecer? Como as negativas estão do outro lado, se você colocar o dedo ou colocar um fio ali, as cargas negativas querem ir o mais longe possível dessas cargas negativas que estão no bastão. Então, elas vão fugir. Quando essas cargas fogem, a gente pode, por exemplo, tirar o dedo e deixar esse corpo carregado somente com cargas positivas, certo? Então, a gente acabou de eletrizar um corpo sem precisar encostar com algo que estava carregado. Percebe que a gente só aproxima o nosso bastão. E aí a gente vai lá, põe o dedo do outro lado e a gente tem um corpo carregado positivamente. Poderia ser ao contrário, poderia aproximar um bastão com cargas positivas. O que eu ia fazer? Atrair cargas negativas, afastar cargas positivas, certo? E aí, se eu colocasse o dedinho do outro lado, as cargas positivas iam fugir. Mas quer dizer que as cargas positivas fugiram? Nesse caso, não. Lembra que os prótons, eles não se movem. Então, quando eu colocasse o dedo, não quer dizer que os prótons iam fugir, mas, na verdade, elétrons iam chegar, certo? Para a gente deixar aquele corpo carregado negativamente, certo? Porque a gente está aproximando uma carga positiva, nesse caso. Então, processo de eletrização por indução, a gente aproxima um objeto carregado de um objeto neutro, né? Dessa forma, as cargas de sinal oposto serão atraídas e do mesmo sinal serão repelidas. E aí a gente pode retirar as cargas por meio de um fio terra, né? E aí a gente pode deixar o corpo eletrizado. Se não houver a descarga, né? Ou seja, se a gente não colocar o dedo, não colocar um fio, o que vai acontecer quando eu tirar o bastão? O corpo vai voltar ao normal, ele vai continuar sendo um corpo neutro. Você não teve mudança das cargas elétricas daquele corpo, certo?
E aí existe aqui uma aplicação, né, que a gente fala do processo de eletrização por indução, né? Não pode ser assim exatamente uma aplicação, mas isso aqui pode ser algo que pode aparecer para vocês. Então, quando a gente tem esse tipo de desenho aqui, né, a gente vai estar fazendo o quê? Isso é um eletroscópio, certo? Então você chega com cargas positivas ou cargas negativas ali em cima dessa bolinha preta, e aí lá dentro de uma garrafa você tem como se fosse duas laminazinhas que elas podem estar mais grudadinhas do que no desenho aí. Vamos supor que elas estivessem assim. Só que aí o que acontece? Você vem e aproxima um bastão carregado. O que está ali na garrafa, né? Esse outro desenho, ele está neutro, certo? Parece uma pessoinha, mas é só o desenho da parte de dentro aí da garrafinha. Eu vim e isso aqui tá neutro, então tá tudo normal assim. Mas eu venho e eu aproximo o meu bastão carregado negativamente. O que vai acontecer? Eu vou atrair carga positiva e vou repelir carga negativa. Só que aqui embaixo percebe que tem duas lâminas, né? E a carga negativa, ela não quer ficar perto da carga negativa. Então, isso aqui se separa, certo? Então, quando tá neutro, isso aqui tá pertinho. Quando tá eletrizado, né? A gente vai ter o quê? A gente vai ter a separação dessas folhas, tanto positivo quanto negativamente, certo? E aqui, nesse caso, a gente tem como se fosse um pêndulo, né? E a gente consegue atrair ele a partir da indução, certo? Beleza, gente. Falei que eu ia fazer um exercício com vocês, então a gente vai fazer um exercíciozinho só para entender o conceito aí da eletrização por contato, também na situação que a gente tem corpos com tamanhos diferentes. Duas esferas A e B de mesmo tamanho e cargas QA igual a menos 4 coulomb e QB igual a 8 coulomb são aproximadas até o contato e separadas posteriormente. Qual é a carga final de cada uma delas? Bom, nesse caso a gente tem aí que as cargas têm o mesmo tamanho, né? Os nossos corpos têm o mesmo tamanho. Então a gente faz a soma das cargas, QA mais QB. Então a gente fica com menos 4 mais 8, que é igual a 4 coulombs. Mas como elas têm o mesmo tamanho, a gente pode dividir por 2, certo? Lembra que a carga final, então nesse caso é só aí a soma e a divisão por 2. Então 4 dividido por 2, e a gente vai ter 2 coulombs para cada uma das nossas esferas, certo? Aí agora ele fala, suponha agora que a esfera A tenha 2 vezes o raio da esfera B. Né? Então, qual será a carga final das esferas após o contato nessa situação? Vamos mudar de cor aqui, escrever de roxo. Nesse caso, o que a gente está tendo? A gente tem que o A é maior. Mas a gente também sabe que a soma das cargas sempre vai ser a mesma, né? A gente vai sempre manter 4 e 4, certo? Vamos agora fazer aquela proporção que eu falei para vocês, que a gente tem que fazer a proporção do QA sobre o raio de A vai ser igual ao QB sobre o raio de B, certo? Mas a gente sabe que o raio de A ele é 2 vezes maior que o raio do B. Então, a gente pode substituir isso aqui como? Por 2RB igual a QB sobre RB. Agora, a gente pode simplificar, né? A gente pode cortar esse RB. E a gente fica que a carga em A ela é 2 vezes a carga em B, certo? Beleza. E a gente sabe que a soma das cargas tem que ser sempre constante. Se antes a gente tinha 4 coulombs, né, no geral, quanto que a gente vai ter no final? A gente tem que ter 4 coulombs, certo? Mas então a carga final vai ficar como? Vai ficar 2QB, né, que é o nosso QA aqui é igual a 2QB, mais QB, certo? Que é a carga do corpo B. E isso aí é igual a 4 coulombs, certo? Ou seja, 3QB é igual a 4 coulombs. Então, a carga em B é igual a 4 dividido por 3. E isso aqui é aproximadamente 1,33, certo?
E aí a gente sabe que o valor total da carga é 4, né? Então, se a gente fizer aí o nosso valor aí geral, como que a gente pode descobrir isso? Bom, a gente sabe que a carga A vale 2 vezes a carga B, né? Então, se a gente fizer que QA é igual a 2 vezes QB, só que QB é 1,33, 2 vezes 1,33, quanto que a gente vai ficar? É só fazer a continha ali, né? A gente fica com 2,66, também é aproximadamente, certo? E aí a gente tem aí os nossos valores, que A é igual a 2,66 Coulomb e o nosso QB é 1,33 Coulomb, certo? Beijinho, até a próxima, gente!